O dia 5 de outubro de 2025 promete ser decisivo para o futuro do Oriente Médio. Segundo declarações do próprio Donald Trump, o grupo Hamas enfrenta uma escolha radical: aceitar o plano proposto pelos Estados Unidos ou encarar sua completa destruição. As negociações cruciais acontecerão no Egito, onde os termos serão definidos. Enquanto isso, a Ucrânia ameaça romper relações com Washington caso os Estados Unidos cedam às pressões e ofereçam concessões a Kiev. Do outro lado, a Rússia intensifica sua ofensiva, lançando centenas de mísseis e drones contra alvos estratégicos. Enquanto isso, na Geórgia, um episódio surpreendente abala o país. Um lendário cantor de ópera, aos 70 anos, foi acusado de liderar o ataque ao Palácio Presidencial, em meio a uma onda de repressão política. Mas o foco principal permanece no conflito entre Israel e Hamas. Trump deixou claro que o grupo palestino só evitará seu fim se abrir mão do poder e entregar o controle total da faixa de Gaza, além de aceitar a formação de um comitê político palestino, conforme prevê seu plano de paz. Em uma entrevista recente, o presidente americano foi questionado sobre a viabilidade do acordo, especialmente diante das acusações de Israel de que o Hamas financia terroristas. De onde vem esse dinheiro? Indagou um jornalista citando fontes israelenses. Trump respondeu com firmeza: esta é uma negociação excelente para Israel, para o mundo árabe, para o mundo muçulmano e para o planeta inteiro. Vocês querem seus reféns de volta, não é? Querem vê-los vivos ou não? Esse acordo é a melhor chance. Segundo Trump, as conversas já estão em andamento e avançam rapidamente. Os diálogos começaram. Em poucos dias teremos resultados. Posso dizer que tudo caminha muito bem, afirmou. Quando questionado sobre possíveis ajustes no plano, ele foi categórico: não há margem para flexibilidade. Todos já concordaram com o essencial, embora pequenos detalhes ainda possam ser ajustados. É impressionante pensar que, pela primeira vez em 3.000 anos, podemos ter paz no Oriente Médio. É uma honra fazer parte disso. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também se mostrou otimista, mas cauteloso. Nunca estivemos tão perto de libertar todos os reféns, incluindo os 28 que já morreram e os 20 que ainda estão vivos. Mas há muitos obstáculos pela frente. Queremos que isso aconteça o mais rápido possível, idealmente ontem. Precisamos do envolvimento da Cruz Vermelha ou de outra organização para garantir a segurança da operação. Tudo precisa ser fechado com urgência. Rubio destacou que as negociações ocorrem em tempo real e que um acordo final pode ser alcançado ainda no início desta semana. Não podemos esperar semanas ou mesmo muitos dias. Se não agirmos rápido, todo o processo pode ruir. É impossível realizar a troca de reféns em meio a bombardeios e combates intensos. Felizmente, Israel anunciou a suspensão de operações ofensivas na região, exceto em casos de ameaça iminente. Ainda assim, precisamos verificar se isso será cumprido. O representante israelense, Shai Bedrosian, esclareceu que não há um cessar-fogo em Gaza, apenas uma pausa temporária em alguns ataques, diretamente ligada às negociações. O objetivo é concluir os detalhes técnicos para a libertação dos reféns, que é a prioridade absoluta neste momento. Uma delegação israelense, liderada pelo ministro Ron Dermer, viajará hoje ao Egito para iniciar as conversas amanhã. São discussões técnicas, mas fundamentais. Trump confirmou que o primeiro passo do acordo prevê a libertação simultânea de todos os 48 reféns, conforme já acordado com o Hamas. No entanto, o grupo ainda resiste à exigência de desarmamento total, considerado o ponto mais sensível do plano. Israel deixará claro que a desmilitarização de Gaza e o fim do Hamas acontecerão, seja por vias diplomáticas ou militares, reforçou Dermer. Apesar dos avanços, ninguém subestima os desafios. Ninguém disse que seria fácil. Sim, houve progresso significativo, mas ainda há muito trabalho pela frente. Este é o momento mais promissor em muito tempo, o mais próximo que já estivemos de um caminho real para libertar todos os reféns. A meta é concluir tudo em 72 horas, mas o ideal é que aconteça ainda mais rápido. Não podemos arrastar isso por semanas, como se estivéssemos discutindo detalhes sem importância. A urgência é vital para dar impulso ao restante do acordo. Rubio lembrou que o conflito envolve duas partes que se odeiam profundamente, especialmente após os ataques de 7 de outubro, há 2 anos. Israel tem motivos para desconfiar do Hamas, e ninguém deveria confiar neles. Mas é preciso levar isso até o fim. Queremos resolver a questão dos reféns imediatamente. Não estamos dizendo que tudo está resolvido, mas avançamos muito. Hoje estamos em uma posição muito melhor do que há uma semana.
O sucesso das negociações não depende apenas dos Estados Unidos, embora Trump mereça reconhecimento pela iniciativa. Países como Catar, Arábia Saudita, Indonésia, Egito e Jordânia também desempenham papéis cruciais, exercendo pressão conjunta para que o acordo se concretize. Estamos otimistas, mas não é simples. A delegação israelense será liderada por uma figura de confiança do primeiro-ministro, Ron Dermer, e não por Benjamin Netanyahu. O próprio Netanyahu deixou claro que o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza acontecerão, de uma forma ou de outra. O Hamas, por sua vez, concordou em entregar todos os reféns e os corpos dos mortos, além de aceitar a transferência do controle de Gaza para um órgão independente. Contudo, a exigência de desarmamento continua sendo o maior obstáculo. Enquanto isso, as famílias dos reféns aguardam ansiosas por notícias, na esperança de que desta vez a paz finalmente prevaleça. E o Hamas, como organização terrorista que é, terá de libertar nossos reféns. A delegação israelense já está a caminho do Egito para acertar, neste exato momento, os detalhes concretos da primeira fase do acordo. Embora alguns bombardeios em Gaza tenham sido suspensos, não há um cessar-fogo declarado, apenas uma pausa temporária em ataques pontuais. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, deixou claro: as forças de defesa de Israel responderão com fogo, sempre que necessário, para proteger seus soldados em território gazense, desde que haja ameaça real à vida deles. Enquanto isso, nas primeiras horas da madrugada deste outubro, a Rússia desferiu um ataque massivo contra a Ucrânia, atingindo 9 regiões, incluindo Lviv, Zaporizhzhia, Kharkiv e Odessa. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, cerca de 500 drones de ataque e mais de 50 mísseis, entre eles os temidos Kinjal, foram lançados contra o país. O saldo: 5 mortos e pelo menos 10 feridos. Zelensky não poupou palavras. As investidas visaram deliberadamente alvos civis, como infraestrutura energética, armazéns de suprimentos, ferrovias e até bairros residenciais. Isso não é guerra, é terrorismo puro, e o mundo não pode fingir que não vê, afirmou em tom de indignação. A verdade é que Moscou não faz questão de disfarçar suas intenções. A maioria dos alvos atingidos não tinha qualquer relação com o esforço de guerra ucraniano. Em Lviv, 4 pessoas morreram após um ataque a um bairro residencial. Em Zaporizhzhia, uma vítima fatal e dezenas de casas destruídas. Em Odessa, mísseis atingiram um parque industrial onde funcionavam apenas depósitos de cigarros e alimentos, nenhum objetivo militar. E, no entanto, a resposta da comunidade internacional continua tímida, quase inexistente. A Rússia age impunemente, e o silêncio do Ocidente só encoraja novos ataques. A Polônia, por sua vez, não ficou de braços cruzados. Assim que os primeiros drones russos se aproximaram da fronteira ucraniana, caças poloneses decolaram para interceptar qualquer ameaça que pudesse violar seu espaço aéreo. O Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas deixou claro: as medidas são puramente defensivas, mas não hesitarão em proteger seus cidadãos, especialmente nas regiões fronteiriças. Não é a primeira vez que Varsóvia adota essa postura. Em setembro, aviões de combate já haviam sido acionados durante bombardeios russos no oeste da Ucrânia. Enquanto isso, as tensões entre Moscou e Washington atingem novas patentes. Vladimir Putin ameaçou romper relações, caso os Estados Unidos forneçam mísseis de longo alcance, como os Tomahawk, à Ucrânia. A Casa Branca, por sua vez, já sinalizou que está avaliando a transferência de dados de inteligência para ataques ucranianos contra a infraestrutura energética russa, bem como a possibilidade de enviar armamentos de maior alcance. Analistas divergem sobre a viabilidade da medida. Enquanto alguns veem os Tomahawk como um divisor de águas, outros argumentam que os Estados Unidos não podem abrir mão de seu próprio arsenal, sugerindo alternativas de menor alcance. O presidente Zelensky, em uma reunião fechada à margem da Assembleia Geral da ONU, teria pedido diretamente a Donald Trump que intercedesse pela entrega dos mísseis, argumentando que só assim a Rússia seria forçada a negociar. Trump, que já expressou frustração com Putin por sua recusa em encerrar a guerra, teria respondido que a situação na Ucrânia se tornou o maior desapontamento de seu mandato, mais até do que esperava. Achei que seria fácil resolver isso com Putin. Mas no fim, descobri que nossas relações não valem nada, teria dito o ex-presidente. Do outro lado do Cáucaso, a Geórgia vive uma escalada de tensões políticas. O primeiro-ministro Irakli Kobachidze acusou manifestantes de tentarem um golpe de Estado após protestos violentos em frente ao Palácio Presidencial, que resultaram em confrontos com a polícia.
Sprays de pimenta e canhões de água foram usados para dispersar a multidão, e 5 ativistas foram detidos, incluindo o renomado cantor de óperas Urabi Burduli, de 70 anos. Ele foi preso em um hospital para onde havia sido levado após sofrer um mal-estar durante os protestos. As acusações contra ele incluem incitação à violência e tentativa de derrubar a ordem constitucional, crimes que podem render até 9 anos de prisão. Kobachidze não mediu palavras, ninguém ficará impune. Temos mais recursos para combater provocadores do que no ano passado. Quem participou dos protestos no dia 16 de outubro sabia exatamente o que estava fazendo: tentar derrubar o governo. Segundo ele, os organizadores, incluindo Burduli, haviam anunciado publicamente suas intenções. Assim que perceberam que o golpe falhou, tentaram se distanciar dos líderes do movimento, afirmou. O governo georgiano também acusou a União Europeia de interferir em seus assuntos internos, citando declarações de diplomatas europeus que teriam apoiado abertamente a oposição durante as eleições locais. Bruxelas, por sua vez, negou qualquer ingerência, classificando as acusações como desinformação. Ainda assim, a tensão persiste. Enquanto isso, o partido governista Sonho Georgiano celebrou uma vitória esmagadora nas eleições municipais, consolidando seu poder no país, mas a instabilidade política está longe de terminar. E a oposição georgiana, por sua vez, não aceita o resultado das urnas. Os 2 maiores blocos oposicionistas boicotaram as eleições, alegando que o pleito foi marcado por irregularidades e falta de transparência. Desde outubro do ano passado, quando o Sonho Georgiano garantiu a vitória nas eleições parlamentares, contestada veementemente por seus críticos como fraudulenta, a oposição europeísta tem tomado as ruas em protestos incessantes. As manifestações, que já duram meses, refletem uma divisão profunda na sociedade georgiana. De um lado, aqueles que enxergam no governo uma ameaça à democracia e ao futuro europeu do país. De outro, os que defendem a soberania nacional e rejeitam o que chamam de ingerência externa. O partido no poder, porém, nega qualquer manipulação dos votos. Em comunicados oficiais, o Sonho Georgiano classifica as acusações de narrativas infundadas, destinadas apenas a desestabilizar o país e minar a confiança nas instituições. Ainda assim, a desconfiança persiste, e não sem razão. Relatos de observadores independentes apontam para falhas no processo eleitoral, desde a pressão sobre eleitores até irregularidades na contagem dos votos. Enquanto o governo celebra sua força política, a oposição promete intensificar a pressão, com novas marchas e apelos à comunidade internacional para que não reconheça os resultados. A crise, longe de se resolver, parece apenas ganhar novos capítulos.